Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este, o de número 250. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem? Estamos aqui tentando destrinchar as dúvidas dos ouvintes. Para quem está ligando no programa pela primeira vez, esse é um programa de informática que se dedica a tirar dúvidas de ouvintes que são iniciantes no campo e a divulgar dicas de ouvintes que são experts no campo. Na realidade, se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa interessante, basta nos mandar um e-mail no info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Agora, para que você não seja confundido com spammer, no assunto, por favor, coloque sempre a senha Plug Eldorado. Aí a gente vê a palavra Plug Eldorado, já lê o e-mail e não joga na lata do lixo. Tarcísio, já temos um e-mail aqui do Rafael. O Rafael diz o seguinte: olá, Pierre, é para mim. Fui seu aluno no ângulo da Tamandaré, graças a você hoje faço a Escola Paulista de Medicina. Quer dizer, graças a mim, mais um monte de gente, né? Quer dizer, não foi só as aulas de física aqui que colocaram na Escola Paulista de Medicina. E aí ele diz, acho que talvez por gratidão por ter passado no vestibular, nos manda uma dica. Para quem possui iPod Touch ou iPhone, existe um aplicativo freeware, ou seja, gratuito, na App Store, que é a loja do iTunes, né? Chamado Pocket Tunes Radio, que possibilita ouvir qualquer rádio que tenha seu sinal na web. Como a Rede Eldorado tem o seu sinal na web, basta entrar no www.territorioeldorado.com.br. Você vai ser redirecionado para www.territorioeldorado.limão.com.br. Mas se você escrever territorioeldorado.com.br, já chega lá. Chega lá. Assim, para ouvirmos o Plug Eldorado ao vivo, basta adicionar a seguinte URL nos rádios favoritos. Ele aqui sugere wms1.estadão.com.br. É o link, na realidade é o link, né, que existe dentro do site da Eldorado, do Território Eldorado, que ativa a rádio ao vivo, a rádio AM ao vivo, né, que é wms1.estadal.com.br, então é wms1.estadão.com.br/rádio AM BL. Esse rádio, a palavra rádio, começando com a letra R maiúscula, AM, ambas também maiúsculas, e as letras finais B de Bravo e L de Lima, de limão, no caso, né? Essas são minúsculas. Então, como chama o software, esse freeware? É Pocket Tunes Radio, tá? Então é um software que trabalha aí com rádios ao vivo, claro que aquelas que disponibilizam sua programação ao vivo via internet. Aí você tem que ligar na hora certa, que sábado às 2 da tarde, tem reprises no domingo às 5 horas da manhã, quando não tem futebol tem outra reprise à noite, normalmente 9 horas da noite, no próprio domingo, tem outra num horário muito cômodo, que é terça-feira às 2 da madrugada, e outra, se não me engano, na quinta-feira às 3 da manhã, é isso, né? Certo. Alguma coisa assim. Algo assim. E obviamente, se você quiser ouvir programas antigos, você entra em www.intermatica.org e lá em cima você já encontra Moacir, site do Moacir. Entra no site do Moacir que está todos os programas antigos já estamos no 250. 250, loucura. Sabe que hoje, passando pela catraca aqui do Estadão, para vir aqui para o estúdio, eu estava com preguiça de colocar a mão no bolso para pegar o crachá. Já te reconheceram? Não. Aí o porteiro chegou, olhou para mim e falou: você me reconhece? Ele falou: sim. Posso não mostrar o crachá? Ele olhou para mim e falou: o senhor deveria mostrar, mas eu já conheço o senhor, pode passar. Eu falei: você acredita que eu já passei por aqui pelo menos a 250 terças-feiras? Pierluigi, estamos aqui com uma dúvida. Só um instante, me ajuda a fazer uma conta, Tarcísio. Vamos fazer uma conta, então. O programa é semanal. É. O ano tem 52 semanas. Sim.
O 250, quando nós começamos, já tínhamos feito um monte de programas. Já, com certeza. 250 dividido por 50 dá 5. Quer dizer que nós estamos no ar aqui na Eldorado há mais de 5 anos. É, provavelmente. Vê como passa o tempo, Como né? a gente era jovem. Como a informática evoluiu desde então, né? Desde então. Tá certo. Tem uma dúvida aqui, Perude, queria aproveitar, uma que ficou lá para trás aqui no nosso bloco de notas, é do nosso querido amigo já, o arquiteto do Tatuapé, já um ouvinte nosso de longa data. Ele disse que após ter se comunicado, após me comunicar, não, ao contrário, desculpem, volto a me comunicar, após ter ouvido explicações dadas por mim, né, no caso, pelo professor Tarcísio, com relação a uma dúvida sobre desconexão do pendrive com segurança, no Windows 98 SE. Pois bem, caro Tarcísio, infelizmente o pendrive SanDisk que possuo não tem a conexão USB retrátil. Sabe como é que é? Meu Papai Noel não entende muito de informática e acabou me dando um modelo anterior a esse novo. Como você explicou, vasculhei internamente o mesmo, né? No caso, o próprio pendrive em busca de um arquivo chamado u-launch.exe. Porém, dentro... Espera, deixa eu esclarecer. Esse softwarezinho que é residente nesse modelo de pendrive é aquele que permite desconectar o pendrive do Windows 98, porque o Windows 98 não está preparado para aquela opção conectar e desconectar via software. Exatamente. Então, ele disse que não constou, entrou no site da SanDisk e disse que lá achou apenas o u3-launchpad.exe. Tudo bem, baixou, tentou rodá-lo, mas surgiu um problema, não foi encontrado uma DLL, de nome asapi.dll, buscou essa DLL, baixou, porém não faz a menor ideia de onde copiá-la, se na máquina ou se no pendrive. Portanto, ele ainda está esperando ou apenas admirando o pequeno hardware, pois não queria queimá-lo ao retirá-lo sem a devida precaução, né? Mas veja bem, arquiteto do Tatuapé, uma opção heróica, sabe qual que é? Desligar o computador. Deixa ele lá e quando você desligar o computador... Aí você tira. É uma forma que aí você vai com certeza tirá-lo com segurança, tá? Mas, de qualquer forma, eu andei dando uma fuçada. Esse asapi.dll é uma DLL que tem que estar no diretório do Windows. Ela não consta dentro do próprio pendrive. Eu tenho um pendrive, na realidade, o 2, né? Não é o 3. O 3 são esses últimos modelos. E ele não tem nenhuma DLL nas pastas nele existentes, tá? Na verdade há duas pastas. É interessante, esse drive da SanDisk, na hora que você o conecta, ele não gera uma unidade lógica apenas, ele gera duas. Uma, por exemplo, se você tem lá, as letras A e B tradicionalmente ficaram reservadas para as unidades de disquete. A letra C para o seu hard disk. E eventualmente a letra D para a unidade de CD-ROM. Tá? Então, se você instala, se você conecta um pendrive numa situação como essa, ele vai assumir a letra E, a primeira que ele encontra. Tá? No caso deste pendrive, ele assume as letras E e F. Na E, ele deixa ali uma pastazinha de sistema, na qual existe gravado já no próprio pendrive o tal do U3 Launchpad e um outro arquivo ali que não me parece ser um arquivo de sistema. O que interessa é o Launchpad mesmo e um autorun que tem lá. Tem um autorun para ele entrar rodando. Tá? Aí, fuçando essa pasta e outras que já existiam no meu pendrive, não tem nenhum arquivo asapi.dll. Então, eu deduzo que esse asapi.dll deve ficar no Windows, no diretório do Windows. É uma biblioteca de vínculos dinâmicos que o aplicativo Launchpad parece requerer para poder rodar adequadamente. Tá? Então, ele procura no diretório do Windows a existência desse DLL. Então, eu começaria, viu, arquiteto do Tatuapé, porque na realidade o nome real dele, ele pediu num e-mail passado para nunca mais divulgá-lo, né? Então agora ele prefere ser chamado como arquiteto do Tatuapé. Pois bem, então tenta por aí, tenta copiar esse asapi.dll. Não sei se vai funcionar, porque o Launchpad que ele baixou é para o U3.
ele tem a versão que nem sequer é o 2. Ele tem aquela versão anterior, mas pode ser que funcione. Ele aproveita e dá uma dica. Bom, ele achou um site chamado www.adrive.com. Onde se pode armazenar a bagatela de 50 gigabytes gratuitamente. Depois dessa descoberta, estou até pensando, para que pendrive? Quer dizer, ele tem um pendrive, entre aspas, gratuito, disponível em qualquer local que tenha conexão com a internet, de 50 gigabytes. Então, realmente, para que pendrive, né? Bom, é claro que o pendrive é uma forma de você acessar os seus arquivos particulares. Claro que você pode usar esse A-Drive para isso também, mas de uma forma muito, muito mais rápida, né, do que acessá-los a partir de um espaço de armazenamento na internet. Então, apenas para efeitos de armazenamento, realmente não haveria, vamos dizer assim, necessidade nenhuma de ter pendrive. Você pode armazenar tudo na internet e a hora que precisar buscar lá. Eu mesmo e o Pierluigi usamos muito aquele Google Docs para trabalharmos com arquivos compartilhados, né, em conjuntos. Às vezes eu começo escrevendo um negócio, deixo gravado lá no Google Docs, aí o Pierluigi tem acesso ao mesmo documento, ele abre, continua escrevendo mais um pedaço, depois eu abro, dou a continuidade, enfim. Então, tem muitos arquivos que a gente deixa já propositalmente no Google Docs para podermos compartilhar. Sim. Né, de uma forma super tranquila, em qualquer local que a gente vai que tem internet, a gente abre a partir do próprio Google Docs. Agora, esses arquivos que a gente deixa lá, normalmente são arquivos relativamente pequenos, né, de algumas dezenas de kilobytes, talvez. Então, o carregamento deles a partir da internet é super rápido. Agora, você imagina o seguinte, você tem um pendrive de 2 gigabytes, aí você grava lá um arquivo de 500 mega. Tudo bem, você pode gravar esses 500 mega nesse adrive.com, só que 2 trabalhos. Para gravar vai levar uma pá de tempo. E depois para recuperar, fazer o download lá na outra máquina onde você estiver, vai levar outra pá de tempo. Então o problema maior aí é o tempo de acesso, né, que fica muito grande. Esses locais onde você pode depositar arquivos, normalmente assim, arquivos que você quer guardar lá mesmo por uma questão de segurança, e não são arquivos que você tenha que ter acesso muito frequente. Porque senão você morre louco, só de espera para puxar toda vez que você precisar, você morre louco. E depois para salvar, né, o arquivo atualizado, é complicado. Então, de modo algum, na minha opinião, substitui o pendrive. Eu sei que o nosso amigo arquiteto Tatuapé aqui está fazendo apenas uma brincadeira. Mas às vezes uma brincadeira, né, os ouvintes podem achar, falar, realmente, o que é pendrive? Vamos guardar tudo na internet. Né? E não é bem assim. Os pendrives, eles têm, obviamente, uma utilidade muito grande, principalmente por isso, a portabilidade, você pode levar seus arquivos para onde bem entender, a capacidade de armazenamento, né, hoje tem pendrives aí de 16, 32 gigas aqui já disponíveis no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos eu já sei de pendrives de 64 gigas, tá? Então a capacidade de armazenamento que está ficando cada vez maior, e a rapidez de acesso, né, principalmente. Tanto é, graças a essa rapidez, que uma solução que a gente até comentou aí há uns programas atrás, para quem tem pouca memória RAM física instalada no computador e quiser diminuir o tempo de acesso à chamada memória virtual que o Windows cria no disco rígido, como o disco rígido ele tem um tempo de acesso muito maior, né, o computador tende a ficar muito lento. Uma solução intermediária é justamente usar um pendrive como memória virtual. Né, e tem até aquele... Como é que chamava? Aquele lá, aquele software que a gente comentou, que dá uma... Ele acabou virando um infodrop. Se você entrar em www.intermatica.org, procurar lá o infodrop, um desses mais recentes aí, tem, agora não está me ocorrendo o nome, mas tem aquele softwarezinho que transforma um pendrive numa memória RAM. Ah, sim. E-Booster. E-Booster, só que cuidado que no final esse booster não tem o E, então fica e-booster. Ah, certo. E-booster. Então é o e-booster, né? De qualquer forma, tá aí, o pendrive ele é bastante útil e muito mais rápido do que o próprio HD, né? Para tempos de acesso, que dirá da internet. Tarcísio, você se lembra que no programa passado nós falamos sobre o corretor ortográfico, né? Sim. E a gente está falando quantas palavras tem na língua portuguesa, etc, né? Eu estou recebendo uma comunicação interna aqui do Grupo Estado. Sim. Que para o pessoal da redação
já foi reativado o corretor ortográfico Spell OESP, que é próprio aqui, é feito aqui internamente no Estadão. Spell OESP, disponível para todas as redações do grupo. Tá. O corretor contém 575 mil palavras. Então aquela conta que eu fiz lá de 800 mil não estava longe não, viu? E será aperfeiçoado após a publicação, prevista para fevereiro, coisa que eu duvido, acho que vai sair em maio, do vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, né? Temos aqui um outro e-mail que diz assim, bom, parabéns pelo programa, pelo novo site, pelo ID, ele diz que é irmão da Sheila. Ah, sim, eu conheço o Marcos. O Marcos está com o seguinte problema. O pai dele está com uma degeneração, um problema da mácula, tá? Uma degeneração na visão. E ele gostaria muito que o pai dele começasse a mexer com computadores. Uhum. E nesse momento eu estou lendo aqui um e-mail do José de Andrade, que diz, por favor, soletrem, desculpe os erros, mas faz 2 anos que não enxergo e estou me acostumando com o programa de voz. Então veja bem, para aquelas pessoas que perderam a visão ou estão perdendo a visão, o computador apresenta um mundo fantástico que simplesmente exige uma transferência daquilo que você vê numa tela para aquilo que você ouve nas caixas de som, tá certo? Da coisa. Então, viu? O computador, né? Então eu vou fazer o seguinte, como é o nome dele? Marcelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou me informar exatamente sobre todos esses programas, essas coisas, mas eu já te daria um conselho. Entra em www.intermatica.org, que é o nosso site do Tarcísio e eu, clica no link Moacir, você vai entrar no site do Moacir. O Moacir é um dos nossos ouvintes, acho que foi o primeiro cego a trabalhar na Polícia de São Paulo. É um dos nossos ouvintes que faz um serviço maravilhoso, ele grava nossos programas, deixa disponíveis programas antigos. E tem um e-mail do Moacir lá. Manda um e-mail para ele que ele vai te dar uma orientação completa sobre como quem tem problema de redução de visão ou perda de visão pode continuar usando o computador e pode entrar nesse mundo da informática. Inclusive o e-mail, o Moacir não vai ler, ele vai ouvir. Vai ouvir o e-mail. Porque né? o computador dele já está totalmente equipado para usuários que têm problemas de deficiência visual, né? No caso do próprio Moacir, ele é cego. Agora, diz aqui o José de Andrade, que esse outro que perdeu a visão há 2 anos e está se acostumando com o programa de voz, pediu para soletrar o nome daquele site que tem 850 mil manuais. É Diplodocs, era isso mesmo? Diplodocs, que é D-I-P-L-O-D-O-C-S. É isso mesmo, né, Tarcísio? É isso mesmo, Diplodocs. Tem até o Infodrop, né? Tem, a gente já chegou a fazer, se não me engano, Pierluigi, se eu não estou enganado, realmente, deixa eu ver aqui, é o de número 920. Infodrop número 920. Infodrop número 920. Dá uma entradinha no www.intermatica.org, procure o Infodrop 920, que aí a gente não precisa soletrar nada. Você já vai lá, já tem o link direto para você acessar. É um site bastante interessante que dispõe de manuais de tudo, né? Aliás, o próprio site pede uma coisa. Se por um acaso você tiver em casa o manual de algum equipamento que não esteja listado no site, por favor, digitaliza e manda digita em PDF. Isso. E manda em PDF para o site para enriquecer essa espécie de biblioteca de Alexandria dos manuais. Você sabia que na biblioteca de Alexandria, quando o navio aportava no porto de Alexandria, subiam fiscais da biblioteca, veja bem que coisa maluca, e vasculhavam o navio inteiro à procura de pergaminhos, manuscritos, coisas desse tipo. Se encontrassem, o navio ficava arrestado até que esses pergaminhos fossem integralmente copiados, devolvidos por capitão, aí o navio podia zarpar e ir embora. E não interessava o que estava escrito. Se tivesse coisa escrita, seria copiada. Então tudo, né? A ideia era reunir num lugar só tudo que aparecesse já documentado de alguma forma, né? Exatamente. É uma coisa assim fantástica. Dica.
Ah, não, dica. Marcos Fernandes de Carvalho diz, professores, o nome é Reserva Raposa Serra do Sol. Acho que a gente falou alguma bobagem qualquer a Ah, respeito sei, da raposa, da raposa, ensolarada, rapaz coisa desse ensolarada, etc, etc. Quando ele não lembra, a gente dá uma inventada, uma variada em torno do tema. É claro que a gente devia estar se referindo à reserva Raposa do Sol, Serra Raposa do Sol, não, Raposa Serra do Sol, quando a gente... que deu todo aquele questionamento com o Supremo Tribunal Exatamente. decidindo uma série de coisas. Agora, o Stock, Antônio Stock. Prezados professores, feliz 2009. Antônio Stock, aposentado, 67 anos. Eu sempre comento que a gente tem muito orgulho de ser ouvido pela turma do SEX, né? Uhum. Aprendo muito com o seu programa, obrigado. Primeiro, meu objetivo é me especializar na informática para obter, inclusive, algum ganho extra, porque a aposentadoria é insuficiente. Ah, não diga. Não diga. Baixei o aplicativo Audacity, por indicação do Tarcísio. Entretanto, não consegui fazer funcionar. Peço a gentileza de informar se conhece alguém que possa me explicar na prática a instalação de sua operação. Bom, a instalação não tem segredo, viu, Antônio? Na realidade, se você já baixou o aplicativo, basta agora você ir lá na pasta na qual o arquivo de instalação foi baixado, né? Lembre-se que pasta foi essa. Se não lembrar, baixa de novo e presta atenção em que pasta você está baixando. Dá um clique duplo, né, sobre o arquivo de instalação do Audacity, esse arquivo que você baixou, e aí o processo de instalação, sem maiores segredos, é automático. É só seguir as instruções de tela, tá? Aí ele vai criar um ícone para você na área de trabalho e outro no menu iniciar, para você poder acionar o software propriamente dito. Agora, com relação à operação do Audacity, o Audacity ele é um software, apesar de gratuito, bastante sofisticado. Tá? Ele tem muitos recursos que se referem à edição de som. Claro que não chega aos pés de um SoundForge, de um Pro Tools ou de um, sei lá, Coedit, né, que são softwares profissionais de edição de som, mas ele tem muitos recursos. Então, com relação à operação, Antônio, aí eu sugiro o seguinte, que você entre, por exemplo, num site como o Google e ponha lá Audacity Tutorial. Tutorial Audacity, ou Audacity Tutorial, aí deve existir, com certeza, e existindo o Google vai achar o site em que algum tutorial, algum documento que detalhe melhor a operação do Audacity esteja disponível para você baixar e estudar, tá bom? Agora, veja bem, com relação à edição de som, o Mauro nos manda uma dica aqui extremamente interessante. Ele diz assim, ele descobriu um software muito útil para os internautas que possuem muitos arquivos MP3 e queiram, por algum motivo, realizar alguma edição. Que normalmente você não edita facilmente um MP3, tá certo, Tarcísio? Ele tem que ser descompactado e depois editado. Né? Existem alguns softwares, né, que dizem editar MP3, mas na realidade eles fazem isso, claro, de uma forma oculta. Eu diria transparente para o usuário, mas o que eles fazem é o seguinte, por exemplo, se você pegar o Coedit ou um SoundForge, ele abre direto um arquivo MP3. Só que ele abre um arquivo MP3 e o coloca na memória no formato WAV, para você poder trabalhar e editar. A hora que você manda salvar, ele salva no MP3 de novo, ele codifica e salva de novo. Então, para o usuário, parece que ele está trabalhando direto no MP3, quando na realidade o software, né, sem que o usuário saiba, entre aspas, ou que ele perceba, ele abre, transforma em WAV, para que você possa operar, editar normalmente na memória do computador e do software que está fazendo isso, e depois na hora de salvar ele codifica novamente no formato MP3. Bom, o freeware indicado pelo Mauro pode ser encontrado no seguinte link. Cuidado que não tem www na frente. Então, é um nome impronunciável, portanto eu vou começar soletrando. M de Maria, P de Papa, E, S, C, H, 3, o 3 em algarismo. Seria o MP3 com um hash no meio, né? MP hash 3. Esse hash é ESCH. 3, ponto, DE1, D de dado, E de Ernesto, 1, algarismo 1, ponto,
CC. Depois eu estou muito curioso para descobrir que raio de país é esse CC. CC. É porque se fosse o DE seria Alemanha, né? Mas Alemanha. é CC. Tá certo. Bom, MP3, aí depois que você escreveu DE1.cc, você digita uma barra e escreve MP3DC.html. Então, repetindo tudo. MP3ESCH3.DE1.cc barra MP3DC.html. De qualquer forma, Mauro, muito obrigado aqui pela sua colaboração. E os demais ouvintes, a gente vai dar uma testada rapidamente nesse freeware. E, claro, tendo aprovação, a gente vai transformar essa sua dica, Mauro, num infodrop aí para os nossos ouvintes poderem acessar esse link a partir do www.intermatica.org. O Antônio César Tramontini nos manda uma correção. Há 2 programas atrás eu falei que, quando o Tarcísio falou para descargo de consciência, eu falei que é a forma correta. Desencargo é a forma incorreta. Diz, não, descargo é sinônimo de desencargo. Não, desencargo é o famoso erro consagrado pelo uso, viu, Antônio César? De tantas pessoas falar de forma errada, algum dicionarista menos escrupuloso, com essa mania que os linguistas têm de falar que a língua é organismo Não, vivo, na realidade, deixa eu até acabou explicar uma registrando. coisa, Pedro. Se você entrar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, já que a gente está falando tanto dele, e procurar pelo vocábulo desencargo, existe. Sim, acabou sendo registrado. Não, mas não é que acabou sendo registrado, só que o significado é outro. O desencargo é quando você se desencarrega de alguma coisa. Tá? Uma pessoa encarregada, ela se desencarga daquela coisa, né? Então o desencargo existe, só que com outro significado. Com outro significado, né? não nesse significado. Não Aí o termo não de existe. descargo, né? Tá certo, vamos agora a um intervalinho, voltamos já com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Em sua opinião, qual é a música mais popular e amada de todos os tempos? Seria a Bohemian Rhapsody do Queen? Ou quem sabe Stairway to Heaven do Led Zeppelin? Ou ainda Wish You Were Here do Pink Floyd? Não concorda com nenhuma dessas? Então entre no site Best Songs Ever e dê a sua opinião. Nesse site você pode pesquisar músicas por categoria, nome da banda ou o próprio nome da música e obter informações bastante completas sobre a canção pesquisada. Na maioria dos casos, de quebra, há também um vídeo da música linkado com o YouTube para você conferir. Depois é só dar a sua nota para a música, atribuindo a elas de 1 a 5 estrelas, que se converterão em pontos. Além de ser um ótimo lugar para se ver e ouvir suas bandas ou intérpretes favoritos, o site Best Songs traz muita informação para os amantes da boa música. Para encontrar um link direto para esse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 911. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O Sacha Leon, um ouvinte nosso aqui da Eldorado, nos enviou uma dica bastante interessante. Trata-se de um site confiável de fontes gratuitas. Nele é possível encontrar todos os tipos de fontes, inclusive algumas semelhantes a cliparts. O usuário procura a fonte por nome, por estilo, família, há diversos critérios de seleção. É possível também escrever-se uma frase qualquer para visualizá-las, com as fontes obviamente escolhidas. Os arquivos baixados vêm como pastas no formato zip e, portanto, é necessário você ter um programa descompactador do tipo WinZip para recuperar os arquivos originais. Para instalar a fonte, basta, então, descompactar e copiar esse arquivo, colando-o para a pasta Fontes em Windows. O endereço é www.dafonte.com. Bem, mas você pode acessar diretamente esse endereço acessando também www.intermatica.org, clicando em Infodrops e procurando o Infodrop número 343. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse, insistindo, que é o de número 250. E lembrando, mais uma vez, que se você quiser mandar suas dúvidas aqui para o programa, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Sempre escrevendo no assunto Plug Eldorado, não esqueça disso, para não ser confundido com o spam. Sabe que tem alguns ouvintes que mandam Plug Eldorado, bonitinho, e entre parênteses. Não são spam. Exato, para ter certeza que ele não vai ser confundido com spam. Né? Que não vai ser confundido com spam. Tá certo. Bom, vamos lá. O que a gente tem mais de dúvidas, dicas aí enviadas pelos nossos ouvintes? Um monte. Eu estou aqui com uma pilha. Eu tô vendo que você está meio atolado aí, né, Pedro? Agora você descobriu mais um monte aí que estava... acho que umas dúvidas que estavam ocultas, né? Exatamente. Vamos desvendá-las, vamos lá. Tá certo. Bom, eu vou começar com uma dica. Uma dica é o seguinte, tem o Felício Bonano Filho. Ele é um fã de jazz. Então ele dá uma dica, mas ele tem uma dúvida. Certo. Ele é um fã, mas assim, de carteirinha, da Alberta Hunter. Uhum. Ele disse, eu tive o privilégio de vê-la cantar em sua última apresentação. É uma cantora, segundo ele, quase famosa. Não chega a ser famosa, mas é quase famosa, não é isso? Bom, na minha opinião, ela é famosíssima. Eu também acho. Para quem gosta de jazz. Mas... eu achei interessante ele comentar que ela é quase famosa, né? Então, mas ele dá a dica sobre ficar sabendo mais coisas, onde você encontra até mais de 1000 músicas da Alberta Hunter, que é o www.redhotjazz.com, então esse red de vermelho, hot de quente, jazz de jazz.com, /Hunter, HUNTER.html. Só que tem um porém, né? Ele diz que que as músicas que estão disponíveis nesse endereço que o Pierluigi acabou de mencionar, elas estão no formato RAM, que, se não me engano, é Real Audio Media, né? Deve ser, acho que, sigla para Real Audio Media. E diz ele, o Felício, que não conseguiu fazer essas músicas tocar até agora. Acredito que, se for possível encontrar um RAM2 MP3 Free Converter... Ele já deu o nome, ele não sabe se existe, mas ele adoraria que existisse. É que normalmente quando a gente vai no Google, né, e quer achar algum codificador ou algum programa de conversão de um formato de mídia para outro, né, na realidade, por exemplo, de um formato de áudio para outro formato de áudio, ou de um formato de vídeo para outro formato de vídeo, né, por exemplo, você tem vídeos que você baixou do YouTube. Aí eles estão lá armazenados no seu computador no formato FLV, né, que é a extensão normal e característica dos vídeos que ficam lá disponíveis no YouTube. E existem conversores FLV to AVI, ou FLV to DVD, que é o VOB. Quer dizer, se o cara quiser gravar um DVD para depois assistir na TV, normalmente, né, com os vídeos que ele baixou do YouTube. Bom, um RAM2 MP3, se não me engano, é exatamente aquele que está disponível no site do Moacir. É verdade, isto lá é verdade. Não é verdade? É verdade. No site do Moacir, né, para o qual ainda existe um link no nosso site. É www.intermatica.org e lá no menu principal horizontal em cima está lá Moacir. Exato, então é porque o Moacir é um colaborador nosso aqui do programa já há algum tempo. Algum não. Há muito tempo. Muito tempo. Aliás, essa numeração quem inventou foi o Moacir, né? Essa numeração dos programas. Hoje é o programa de número 250, esse número 250 se deve ao Moacir. Não significa que já teve 250 programas. Teve muito mais, só que na hora que ele... no momento da intervenção do Moacir como colaborador, ele falou, esse é o número 1, ponto. Não discuta. Então, se você entrar no site do Moacir, primeiro entrando em www.intermatica.org, procura lá um link para o site do Moacir. No site do Moacir tem um programinha gratuito que faz essa conversão, viu, Felício? Ela faz a conversão dos arquivos no formato RAM, que é o Real Audio, para MP3.
Tá? Então, eu acredito que você não vai ter nenhum problema em baixar a partir de lá esse pequeno utilitário e depois fazer a conversão. Tá bem? E aqui o Romildo, ele diz que realmente o Moacir, não só ele coloca na página dele, coloca os últimos 2 programas, para quem os perdeu no horário habitual, como ele deixa uma pasta num drive virtual, né, aquele 4 shared, tá certo? 4 shared. 4 shared, e deixa aquilo lá à vontade. E ele deixa os programas no formato aí, .rm, que é justamente o Real Media. Né? Real Media, que é um formato muito mais compactado do que o próprio MP3, por economia de espaço. Aí comenta aqui o Romildo, será que nesse formato perde-se qualidade? Veja bem, Romildo, não se perde qualidade por uma razão muito simples. É áudio de voz. Quer dizer, na hora que você está reproduzindo voz humana, você pode perder a qualidade, porque o que interessa... A gama de frequências da voz humana, ela é extremamente estreita. Né? Muito limitada. Então você não vai perder qualidade por causa disso. E ainda né? tem a vantagem que são 2 locutores do sexo masculino, portanto os 2 têm um timbre de voz. Se a gente tivesse aqui uma soprano, provavelmente teria que ter uma gama uma muito... soprano e um baixo, né? um baixo do outro lado conversando, aí ficaria um pouco difícil. As frequências estariam um pouco distantes. Mas mesmo assim, mesmo se tratando de uma soprano e de um baixo, um barítono, seja lá o que for, não há muita diferença em termos de frequência, né? Então você não vai perder realmente qualidade, porque no caso de gravação de voz, né? No caso de música, não. No caso de música haveria realmente uma perda apreciável de qualidade, né? Sensível até. Mas de voz não. Então você fica tranquilo, você pode fazer as conversões que não tem problema. Tanto é que a reprodução mais catastrófica de som que existe é por telefone. Telefone, a qualidade do sinal que vem por uma linha telefônica é uma coisa absolutamente catastrófica. Exatamente, para ser econômico, né? Para ser econômico. Isso aí não tem problema, porque na realidade você tem que ouvir o que a pessoa está falando do outro lado. Tá certo? Eu tenho uma certa dificuldade, porque o meu problema não é de surdez física, o meu problema é de surdez mental. Não, fala brincadeira. Como o português não é minha língua materna, por telefone eu tenho uma dificuldade enorme. Muitas vezes quando a pessoa tem, por exemplo, o cara me liga do Nordeste, eu demoro meia hora para entender o que o cara tá falando. Mas aí é um problema mental. Ver a pessoa gesticulando. Gesticulando, né? Coisa de italiano. Se a pessoa não estiver da tua frente gesticulando, você perdeu metade da informação. Mas é verdade. Agora, aqui nós temos uma dica do Mauro. O Mauro nos ouviu num programa passado relatando uma queixa da ouvinte Aline. A Aline estava com um vírus no computador que deixava o programa muito lento e ela não conseguia acabar com o maldito por um motivo muito simples, porque o vírus estava rodando em memória, ou seja, o Tarcísio já exaustivamente já explicou aqui no programa que qualquer coisa que esteja rodando na memória RAM do computador, o Windows simplesmente não deixa que aquilo seja apagado, não deixa que aquilo seja eliminado de forma alguma. É porque normalmente o Windows trabalha da seguinte forma, né? Ele tem uma filosofia de rede, né? De trabalhar, de operar com computadores em rede. Então, tudo que você trabalha em rede, na hora que você está abrindo um arquivo, e esse arquivo pode ser, por exemplo, a execução de um programa, o Windows bloqueia, ele isola na memória aquele arquivo para que não haja modificações. É exatamente a filosofia de rede. Quando várias pessoas estão acessando um banco de dados, por exemplo, numa rede de computadores, imagine a situação de uma pessoa alterando os dados desse banco de dados, enquanto outra está tentando acessar, para ler simplesmente as informações desse banco de dados. Quer dizer, como é que você vai ter a informação confiável? Então, para você ter certeza que você está vendo algo que está lá gravado e que ninguém está mexendo naquele instante, quando você abre um arquivo, um sistema que opera na filosofia de rede, ele bloqueia, ele dá o que se chama de lock, né? Ele tranca aquele arquivo. Ele trava, né? Para que aquele arquivo não possa ser nem editado, modificado ou apagado. Agora, o conselho que nós temos dado normalmente quer eliminar um vírus que está rodando em memória, o que você faz? Você desliga o computador, religa novamente no modo segurança, porque aí no modo segurança
Nada além do essencial é carregado na memória, portanto o vírus não vai ser carregado e aí você elimina a parte. Agora, diz o Mauro, mas a Aline usa o Avast. E o Avast tem uma coisa que evita essa acrobacia que nós Também, aconselhamos. Ele faz uma varredura antes do Windows não, se instalar, né? Ele diz, clique com o botão direito do mouse, No botão no ícone do Avast, exato. e selecione varredura no próximo boot. Uhum. Aí o que vai acontecer? O Avast vai intervir na hora do boot, ele vai intervir no processo antes de carregar o Windows, antes de carregar as coisas Exatamente. na memória RAM e vai conseguir acabar com o maldito, pelo menos mandá-lo para quarentena, né? Tá certo? Então, viu, Aline, e todos os outros que têm problemas desse tipo, se você estiver usando como antivírus o Avast, a dica do Mauro é clique com o botão direito sobre o ícone e escolha a opção varredura no próximo boot. É lógico que só vai funcionar no próximo boot, né? Inclusive, quando o Avast localiza, né, detecta a existência de um vírus no sistema operacional, no Windows, enfim, no seu computador, normalmente também abre-se uma janelinha avisando, né, advertindo a respeito daquele vírus, e há várias opções. Muitas vezes essas opções são eliminar, jogar para quarentena, coisas desse tipo, mas normalmente também tem uma eliminar no próximo boot. Ou seja, ele deixa marcado para que aquele arquivo seja deletado, né, apagado no próximo boot. Aí também, né, você pode tratar pontualmente aquele vírus clicando em eliminar no próximo boot sem precisar fazer a varredura completa. Mas a varredura completa, se você tiver um tempinho disponível para deixar o Avast fazer, é salutar, viu? É salutar porque aí ele vai dar uma geral completa em todos os arquivos do seu computador e pelo menos você vai poder trabalhar mais tranquilo, sabendo que os vírus realmente foram eliminados. É o conselho que a gente dá para os nossos ouvintes sex. Os nossos ouvintes sex são os sexagenários. Exato. Faça um check-up pelo menos uma vez por ano. E no computador, faça um check-up do seu computador pelo menos uma vez por semana, porque o que está acontecendo de coisas... Tarcísio, o Mário Yamamoto, nós já tiramos uma dúvida dele, inclusive ele morreu de rir com a história do Severino Yamamoto, né? Aquele descendente de japonês nascido no Nordeste, né? Ele mandou uma coisa interessante, diz que o Yamamoto é um sobrenome muito comum entre os japoneses que moram aqui no Brasil. Yama é montanha, tanto é que o Fuji é Yama. Fuji é monte, Yama... Não, aliás, Fuji é o nome, Yama é monte, Fujiyama é monte Fuji. Yama é montanha, e Moto é o pé da montanha, ou seja, Yamamoto quer dizer a base da montanha, né? Agora, diz aqui, a dúvida dele agora atual é a seguinte, sobre o excesso de ícones na área de trabalho, que o Windows tem essa mania, né? De repente fala, olha, tem muito ícone que não está sendo usado, e eu olho, eu falei, daí, eu vou usar um dia, então não me enche. Ele quer acabar com os ícones que estão em excesso na área de trabalho, né? Diz, com muita... Acredito que uma das causas do meu notebook estar ficando lento é o excesso de ícones, pois eu fui criando ícones e mais ícones. Agora, cuidado, pelo resto do teor do e-mail, Tarcísio, eu suponho que ele não é que ele está criando ícones e mais ícones. Toda vez que ele faz um download... Ele joga para a área de trabalho. Ou, digamos assim, o depósito de download dele é a área de trabalho. Como é que você descobriu isso? Onde é que ele fala isso? Porque ele diz, como faço para deletar alguns ícones? Basta deletar como deleto os arquivos do Word e Excel, que estão nas minhas pastas de trabalho, e... fotografia, assim como filmes, fotografias, etc., que recebo via e-mail e que mantenho temporariamente. Então, o que ele recebe via e-mail, e o manter temporariamente é jogar na área de trabalho. Sei. Então, veja bem, Yamamoto, você não está deletando o ícone, você está deletando o arquivo em si. Você vai dizer, e como é que eu sei a diferença? Olha bem na figurinha do ícone, se for uma figurinha pura e simples, é o arquivo. Agora, se essa figurinha tiver no cantinho inferior esquerdo, um quadradinho branco com uma flechinha torta, meio voltada para cima, meio voltada assim para cima, meio torta assim, então aquilo lá é um atalho. Então, aquele ícone não representa o arquivo em si, mas representa o caminho para chegar naquele arquivo que deve caminhar. Só para você entender a diferença entre arquivo e atalho, o arquivo é o conjunto de bits e bytes, a informação em si,
referente ao programa, ou ao A figura, ao documento, filme. ou à figura, ou ao filme, enfim, isso é o arquivo. Tá? Então, na hora que você apaga um arquivo, e detalhe, todos os arquivos, a eles também ficam associados ícones, né? Figurinhas para identificar esses arquivos, além do nome do próprio arquivo, tem a figurinha correspondente. Tá? Agora, você pode criar atalhos para arquivos. Às vezes o arquivo está lá guardado numa pasta que não fica tão fácil de ser acessada. Por exemplo, dentro da pasta Pode usuários... ser a subpasta, né? Então, ele dá um exemplo, né? Você tem dentro da pasta usuários do seu computador, tem lá os nomes das 3 pessoas que usam. Você é o Mário, então tem lá uma pasta chamada Mário. Dentro da pasta Mário, tem uma pasta chamada Meus Documentos. Aí dentro da pasta Meus Documentos, pode ser que exista ali uma pasta Figuras. Minhas imagens. Minhas imagens, né? Então, em vez de você ter que seguir todo esse caminho para abrir uma determinada imagem, por exemplo, uma imagem que você usa muito, você pode criar um atalho na área de trabalho para acessar diretamente aquela imagem. Quando você apagar esse atalho, a imagem não será apagada, ela continua lá na pasta dela, na pasta original. Agora, quando você apaga um ícone referente a um arquivo, aí você está apagando o arquivo propriamente dito. Você está jogando na lixeira o arquivo. Tá? Então você precisa tomar cuidado em relação a isso, para ter certeza se é realmente o arquivo que você quer apagar, ou se você quer apenas apagar aquele atalho que conduz àquele arquivo, mas o arquivo está lá, salvo numa pasta. Tá? Agora, a outra pergunta dele é: como faço para transferir alguns ícones que não uso diariamente? Então veja bem, vamos supor que sejam atalhos, tá, Mário? Então, se você não usa diariamente, são atalhos para coisas que você está utilizando de vez em quando. Para uma pasta de trabalho, conforme os professores recomendam. Aqui, Mário, tem 2 opções. Quando o Windows diz, olha, tem excesso de ícones, se você aceitar a sugestão dele, ele, Windows, cria uma pastinha, que não lembro agora como chama, mas deve ser ícones pouco... ícones pouco usados, ou coisa desse tipo. Atalhos ele cria uma pastinha utilizados no próprio desktop, onde ele acumula todos aqueles... Joga tudo para a pastinha. Se isso não acontecer, o que você faz? Crie você mesmo essa pastinha. Ou seja, o que você faz? Clica com o botão direito do mouse numa área vazia da área de trabalho. Vai aparecer um menu flutuante. Eu não sei por que toda vez que eu falo menu flutuante, eu imagino os cardápios do Titanic boiando na água depois do desastre. Você abre um menu flutuante, onde uma das opções vai ser novo. Então você escolhe nova pasta. E aí você cria essa nova pasta. Dá um nome para ela. Dá um nome para ela. Vai ficar com o nome nova pasta. Senão ela vai chamar nova pasta. Você dá um nome para ela e ela vai ser criada na própria área de trabalho. Aí o que você faz? Pega tudo aquilo que você não usa frequentemente, clica com o botão direito em cima e arrasta até essa pasta. E você vai fazendo a limpeza e jogando para dentro dessa pasta. Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, Mário, na área de trabalho do meu computador, eu organizei a coisa mais ou menos assim, né? Se a gente deixar, a tendência é essa mesmo, ou seja, tem um monte de ícones e arquivos soltos pela área de trabalho, de repente você não se acha mais. Então, eu nem crio uma pasta, porque senão você simplesmente vai transferir toda aquela bagunça para uma outra pasta, mas essa pasta vai ficar bagunçada tanto quanto a área de trabalho. Então, normalmente, o que eu faço? Eu crio várias outras pastas. Eu tento criar pastas para classificar os vários tipos de arquivo. Então, por exemplo, crio lá uma pasta de atalhos para programas. Né? Faço isso que o Pierluigi falou, botão direito do mouse, nova pasta, e nomeio essa pasta como atalhos para programas. E aí tudo que for atalhozinho para Word, para Excel, para, enfim, qualquer programinha eu jogo dentro dessa pasta. Eu arrasto e largo dentro dessa pasta. Depois eu crio uma outra pasta chamada imagens. Então aí eu vejo lá quais são os arquivos ou ícones que se referem a imagens e arrasto tudo para essa pasta. Música ou sons, tudo que se refere a arquivos de som para lá. Documentos, tudo que é arquivo de Word, planilhas, Excel, eu carrego para lá. Aí pelo menos você fica com uma meia dúzia talvez de pastas, o que não bagunça muito a área de trabalho,
e você sabe onde está cada coisa, ou pelo menos qual é a classe de arquivos que você tem em cada uma das pastas. Isso ajuda muito você a se organizar e a localizar os arquivos que estão te interessando naquele momento. Há alguns anos eu trabalhava numa escola e eu reencontrei o diretor dessa escola recentemente, o Aércio, cara assim, fenomenal, um cara assim, eu adoro o Aércio. E eu me lembro então, Aércio, um abraço. Um abraço, Aércio. E toda vez que... E eu comecei a comentar na rádio que o Aércio tinha um péssimo hábito. Qual que era? Ele criava um texto qualquer e mandava salvar, sem se preocupar onde. E depois me chamava desesperado para, por favor, ache no meu computador onde cargas d'água foi parar aquele arquivo. Até que expliquei para ele justamente isso que o Tarcísio está falando. Organize em pastas, subpastas, põe um título em cada uma, quer dizer, é como você organizar um escritório, quer dizer, pastas, um arquivo do escritório. Isso, por exemplo, eu já não faço com as minhas contas pagas e apagar. Eu junto tudo numa gaveta e para achar. Eu deveria ter uma pasta daquelas classificadores, contas de gás, contas de luz, contas disso, mas né, não tenho. Eu faço isso no computador, mas não faço na vida real, né? Infelizmente. Tarcísio, você é organizado virtualmente, não realmente? Virtualmente organizado. Tarcísio, nós temos um problema aqui estranhíssimo do Éder. O Éder diz o seguinte, ele trocou a conexão de escada dele por um ADSL Speed de 2 Mbps. Tá. Da Telefônica, né? O Speed é da Telefônica. Bom, já começou que o kit de instalação que veio com o modem, o CD de instalação, não funcionava. Aí ele teve que ligar para a Telefônica para fazer a configuração manual. Veja bem, já começa aí um primeiro problema da Telefônica, viu, Éder? Eu também, quando fui instalar no XP a instalação ADSL, o CD não funcionava, só funcionava no Windows 98, não funcionava no Windows XP. Olha só. Então, talvez a Telefônica, não sei se já atualizou, porque eu estou falando de coisa de 2 anos atrás, mas era um problema. Bom, uma vez instalado, alguns sites não eram abertos. Veja bem, não todos, alguns. Principalmente o Globo e o próprio provedor dele, que é o UOL. Uhum. Aí ele entrou em contato com o UOL, que orientou para fazer modificações nas configurações do Internet Explorer. Limpeza de histórico, cookies, diminuir o nível de segurança das zonas da internet e tá. Cheguei até a restaurar as configurações originais do Internet Explorer sem sucesso. Então resolvi baixar o Firefox 3.0. O problema continuou. Aí tentei o Google Chrome. Continuou o problema. O problema não está no navegador. Aí entrei em contato com a Telefônica, que sugeriu as mesmas providências, além de desativar os firewalls do Windows e do Norton. Continuou. A Telefônica disse que poderia ser um problema do provedor. Por isso eu mudei para o provedor Terra. Saiu do UOL, entrou no Terra. E o problema continuava. Ou seja, mesmo com provedores diferentes, aqueles sites não abrem. O browser fica aguardando e depois dá a seguinte mensagem. O Internet Explorer não pôde abrir a página. No caso do Firefox, havia a seguinte frase. A conexão para o servidor foi reiniciada durante o carregamento da página. Ou então, o link de rede foi interrompido durante a negociação de conexão. Aí eu ligo para a Telefônica, de novo, eles dizem que minha conexão está normal e que eles apenas fornecem a ligação, sendo que o problema é do provedor. Aí eu ligo para o provedor que diz que não, o problema é da Telefônica, que... Ou seja, que por sua vez me sugeriu ver se não tem problema no meu PC. Eu só sei que vários sites simplesmente não abrem. Mas o site da Eldorado e o site do www.intermatica.org, o dos professores, abre. O que está acontecendo? Eu cheguei a uma conclusão. O seu modem tem bom gosto, portanto abre apenas os sites. Deve ser isso. Muito bem. Agora o Jefferson está aqui do nosso lado, ele está sinalizando para a gente, deve ser um problema de IP, né? IP que é aquela espécie de... O Jefferson é o alvo de pelo menos 90% das congratulações que eu tenho nessa enorme pilha, que todo mundo diz, olha, o site ficou muito bom. É o grande responsável técnico. Ele é o responsável, o webmaster do site. Está aqui com a gente hoje. O que você sugere, Jefferson? Bom, tá parecendo que o IP dele tá bloqueado dentro de alguma lista, né, que existem algumas listas de bloqueio dentro da internet. Quer dizer, seria uma espécie de lista negra de hackers, isso, ou coisa desse tipo. Ele Ele bloqueia aquele IP que, apesar que o IP no ADSL e no Virtua é dinâmico, né, mas com frequência, geralmente você pega o mesmo IP, principalmente dada a região.
entendi. Tá? Porque cada região recebe um bloco de... O IP número seria de uma IPs. espécie de carteira de identidade provisória ou definitiva que cada computador tem. O IP dinâmico é uma carteira de identidade provisória que muda a cada conexão. Isso. Só que conforme o Jefferson está falando, devido à região, coisa desse tipo, pode acontecer dele calhar de ter o mesmo IP Isso mesmo. frequentemente. E o que ele faz? Muda de casa? Talvez uma ideia seria desligar o modem, desligar tudo, tal, deixar um tempo e religar, isso, quem sabe na tentativa de obter um novo IP, né? Isso mesmo, ou pegar, talvez, emprestado um outro roteador e fazer o teste. Um outro modem, né? Um outro modem e fazer o teste para ver se ele consegue. Fazer o teste para ver se ele consegue. É uma sugestão. Então, provavelmente, você, por uma infelicidade... deve estar recebendo um IP que está na lista negra desses sites que você não consegue acessar. Isso acontece muito mais com e-mail, tá? Mas pode acontecer também. Por exemplo, eu uso muito também. o Gmail do Google, né? Aquele Gmail. E de vez em quando eu tive que tomar o cuidado no Gmail de olhar no canto esquerdo quanto spam tem. Por quê? Tá com 12 spam. Eu vou lá na lista de spam, dos 12, 10 são spam, mas 2 são pessoas que realmente queriam se comunicar comigo, mas por algum motivo, não sei se o provedor deles é suspeito, porque foram considerados spams, né? Bom, então vamos lá, tente essas sugestões que o Jefferson deu. A gente agradece aqui nesse finalzinho de programa a participação do Jefferson, vai participar mais aí com a gente, quem sabe, no próximo programa. E a gente, infelizmente, está aí com o nosso horário em cima, né, Pierluigi? Sim, infelizmente. Então, aproveitamos para agradecer também a todos vocês ouvintes que nos mandaram seus e-mails. Tem vários aqui pendentes ainda que ficam para o próximo programa. Mas pode ter certeza, na semana que vem nós vamos tentar atender todo mundo. É isso aí. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, Jefferson. Até logo, Alexandre. Até logo todo mundo e até semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.